Repassando aí esse material, amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Semana passada eu errei na conta. Esse já é o 31º milagre que a gente está vendo nessa sequência de mensagens aqui. Eu falei acho que 28, mas não, esse já é o 31. Já é um milagre agora de número 31, que está em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levanta-se e vá, você está curado porque teve fé. Amém? Pode sentar. A gente vai meditar hoje em cima do seguinte tema, né? A palavra de Deus, ela é a fonte e ela é o destino também. Amém? A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa fonte e a gente precisa se voltar para a palavra de Deus. Ela precisa ser o nosso destino, ela precisa ser o nosso dia a dia, ela precisa ser o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa meta. E é isso que a gente vai pensar aqui nessa noite. O texto diz que Jesus estava viajando para Jerusalém e a gente viu em outros textos, Jesus passou ali pela região de Cafarnaum, e aí Jesus estava então se dirigindo para Jerusalém, e aí estava próximo ali das regiões de Samaria e da Galiléia. Pelo que o texto diz, o texto não deixa muito claro isso, mas só que Jesus ele faz questão de destacar quando esse leproso volta, por que só esse voltou e que era samaritano. Então a gente imagina que os outros leprosos não eram samaritanos, provavelmente eram judeus, eram de Jerusalém. Então a gente imagina que nem todos os 10 leprosos fossem samaritanos, porque Jesus faz questão de destacar. Por que só esse que é estrangeiro voltou? Ou seja, os outros não eram, e os outros não voltaram. E aí o texto diz que quando Jesus estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Como a gente já vem falando ao longo dos milagres de Jesus, a cura que Jesus faz, ela é plena. E não só naquilo que está aparente, ou naquele mal, que é o primeiro mal que a gente pensa na nossa vida. Porque tem isso, filho, às vezes você pensa em um problema na sua vida, e você vai para Jesus e Jesus conserta um monte de outros problemas que você nem sabia que tinha. E aí ele começa a fazer, às vezes pipoca um pouco de problema, e fala: meu Deus, mas aí Jesus vai consertando tudo, porque ele vai arrumar a casa, e ele vai endireitar tudo, e Jesus não põe remendo. Jesus ele não vai botar, porque Jesus mesmo ensina: não adianta você colocar um remendo novo no pano velho. Então ele troca o pano todo. Não adianta você colocar um couro novo
num odre velho de vinho, porque vai roer e aquele pedaço novo que você colocou vai se perder e não vai ter adiantado nada, porque vai corroer tudo e vai tudo se perder. Então Jesus ele troca tudo, Jesus ele faz a obra por completo. E esses homens eles chegam até Jesus pedindo um socorro. E Jesus sabia qual era o problema deles. Eles viviam isolados, eles viviam afastados, eles viviam separados da sociedade. É como a gente já vem falando, né? O distanciamento social já acontecia para esse tipo de gente, não só naquela época, como muitos e muitos anos ainda que se passaram, os leprosos eram sempre colocados à margem da sociedade. E esses leprosos eles chegam, e Jesus estava indo para Jerusalém, e eles devem ter pensado: eu não vou ficar esperando Jesus chegar numa casa. Quem é que vai deixar a gente chegar, entrar na cidade e entrar numa casa para pedir a Jesus para curar? Ele fala: a hora é agora. Jesus está no caminho, então vamos aproveitar, porque não vai ter ninguém para embarrear a gente, não vai ter ninguém para travar a nossa aproximação até Jesus. E a forma como Jesus faz o milagre, a gente tem visto a cada milagre de Jesus, a gente tem pensado muito sobre isso. Jesus ele nunca faz da mesma maneira, nunca é a mesma receita do bolo, nunca é, sabe, a mesma forma, nunca é do mesmo jeito, nunca é igual, nunca é igual. Então Jesus ele já curou outros leprosos, alguns leprosos ele segura na mão, outros leprosos ele abraça, ele pega ali, as pessoas ficavam apavoradas. Mas esse aqui Jesus estava indo de caminho para Jerusalém e alguém fala assim: é agora. E eu vou gritar, e eu vou chamar, e eu sei que ele vai fazer alguma coisa. E só o fato deles terem se aproximado de Jesus, ele sabia que Jesus faria algo diferente. Mas só um ali era samaritano, os outros, pelo que a gente entende do texto, não eram samaritanos. E aí o que a gente já começa a aprender com isso? No pecado, na vida do pecado, fica todo mundo junto e misturado. No pecado, cachaça junta com outro cachaça, não tem distinção de cor, de coisa ali, o outro vai para doideira, e junta todo mundo e paga até um baseado para o outro. Não, cara, esse baseado, esse primeiro baseado aí, pode deixar que eu pago para vocês, quer cabeça não, vai fazer uma viagem bonita agora e tal. E aí começa essas coisas. No pecado, todo mundo se mistura. No pecado, todo mundo está muito próximo. Na vida suja, não começa a aparecer quem é quem. E aí esses leprosos, então, que estavam juntos e viviam em cavernas, eles resolvem ir até Jesus, e eles gritam: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e falou assim: olha, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Então já começa um mover diferente do milagre de Jesus. Jesus ele simplesmente não encosta, ele não chega perto, ele não perde tempo, ele não quer aproximação, ele não exige aproximação, pelo contrário, eles mandam voltar, apresentam os sacerdotes e peçam que os sacerdotes examinem. Ele lança a palavra. Jesus ele lança a palavra. E diz o texto então que esses homens resolveram então seguir e ir até os sacerdotes, e no caminho eles começaram a perceber que a pele deles foi ficando boa, foi ficando mais clara, as chagas foram sumindo, e eles perceberam então que eles estavam curados. E aí os 10 leprosos ficaram curados. E quando um deles, que era samaritano, e aí por isso que a gente entende essa questão, quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Então a cura, ela veio por intermédio da palavra de Jesus. A cura aconteceu porque eles tomaram posse da palavra de Jesus. A gente não pode dizer que
os 10 não tiveram fé. Os 10 tiveram fé. Se eles não tivessem fé, eles não tinham ido até Jesus. Se eles não tivessem fé, eles não tinham se aproximado de Jesus. Se eles não tivessem fé, eles não pensariam, vamos sair daqui da nossa caverna, do nosso aconchego, e vamos até o caminho que Jesus vai passar e a gente vai gritar. Eles só foram ali porque eles tiveram fé. E aí aqui a gente se lembra muito de manhã na escola bíblica, a gente comentou um pouco sobre isso, da parábola que Jesus conta do semeador. Porque às vezes, querido, a gente vem pela fé, e às vezes Deus faz um grande milagre na nossa vida. Às vezes Deus realmente opera na nossa vida. Às vezes Deus faz algo tremendo na nossa vida. Deus faz coisas tremendas. Mas e depois? E depois? O que a gente faz a partir daquele momento? Deus abençoou, Deus fez. Mas aí agora é minha vida. Aí agora sou eu. Agora em diante, Jesus já fez, o meu problema passou, né? Aquilo que me atrapalhava, aquilo que me prejudicava, não me atrapalha, não me prejudica mais. Então agora eu sigo minha vida. É como aquela semente que cai, né, na pedra, com areia pouca, ela floresce rápido, aparece rápido, mas aí bate o sol. E por não ter raiz profunda, como diz lá em Mateus 13, né, 5, 6, não ter raiz profunda, ela morre. Tudo aquilo que é aquela alegria imediata, aquilo que é muito passageiro, morre e vai embora. Porque o que vai fazer a gente ter raiz profunda, capaz de suportar os outros problemas, porque assim, vamos pensar nesse caso, eles eram leprosos, eles viviam à margem da sociedade, eles viviam esquecidos pela sociedade, eles não tinham condições de arrumar emprego, eles viviam de pedição, eles viviam da ajuda dos outros, eles passavam fome, né? Eles comiam migalha, eles comiam de lixo. Então todo esse submundo, toda essa subvida, eles tinham. E aí de repente agora eles percebem que estão curados. E eles vão lá se apresentar para os sacerdotes, e os sacerdotes vão dar o aval, não, vocês estão curados. E aí o que significava aquilo? Né? Depois eu olhei lá em Levítico, está curado, então pode voltar à vida normal, pode voltar para a cidade, pode voltar a ter a vida aqui, pode arrumar emprego, você pode voltar a trabalhar, você pode voltar a viver em sociedade. E esse voltar a viver em sociedade implicaria em quê? Em ter outros tipos de problemas. Eles agora precisavam de emprego, eles agora precisavam constituir família, eles agora precisavam de um lar, uma série de coisas que eles iriam precisar depois dali. Então às vezes Deus faz uma coisa na nossa vida, e a nossa caminhada, né, nessa jornada, nem sempre a gente caminha como Deus que fez milagre na nossa vida. Então a gente não pode dizer que os 10 não tiveram fé. Eles tiveram fé. Se eles não tivessem fé, não tinham procurado Jesus. Mas Jesus lança a palavra, e eles tanto tinham fé que os 10 foram curados. Jesus ele fala isso, olha, os homens que foram curados eram 10. Ou seja, Jesus sabia, porque ele sente, Jesus é onisciente, né, é onipresente, ele sabia que os 10 tinham ficado curados. Então eles tiveram fé. Só que a fé dos 9 era uma fé superficial. Agora eu estou bem, né, então agora a vida é minha. Ganhei um presente, agora eu faço com ele o que eu quiser. E não é assim que a banda toca, né? E aí, quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus então disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Que somente esse estrangeiro. E Jesus fez questão de colocar isso, porque entre os seus discípulos, todos judeus, havia aquela rixa entre quem era judeu e quem era samaritano, né, quem era de Samaria, já desde a época
né, de Roboão e Jeroboão, né, na divisão de Jerusalém ficou para um lado, Samaria ficou para o outro, divisão, 10 tribos ficaram para um lado, 2 tribos ficaram para o outro, as 10 tribos sumiram no mapa, nunca mais se tem notícia, a capital era Samaria, e os judeus de Jerusalém começaram a criar essa rixa de que aquele povo que estava vivendo em Samaria não era os irmãos dele, né? Não eram os da linhagem dele, era um povo misturado, era outro povo que estava ali, então eles achavam que aqueles não eram seus irmãos, era um povo pecador. Por quê? Porque os judeus foram para a Babilônia, ficaram 70 anos, mas voltaram. Os outros de Samaria não, foram levados pela Síria e nunca mais voltaram. Nunca mais teve notícia desse povo, o que foi feito com ele. Então havia essa rixa, havia essa briga, havia essa distinção. Então Jesus fala, só ele que é estrangeiro, só ele que é samaritano, ele voltou para agradecer. E essa parte é muito interessante porque Jesus ele pergunta, onde estão os outros 9? Quantas vezes que a gente não se pergunta, onde estão aqueles que foram tocados por Deus? Mas eu já levei um monte de gente para Jesus, onde estão hoje? Se a gente for parar para pensar de muita gente que a gente já evangelizou, que a gente falou, né, alguns morreram e morreram sem Jesus, né, outros estão presos, outros voltaram para o vômito, voltaram para a vida do pecado, e a gente fala onde eles estão. Esse onde eles estão, obviamente, Jesus não estava falando do aspecto geográfico, não é isso que Jesus estava falando, não era do aspecto geográfico, eles estão ali naquela rua, não era essa a resposta que Jesus estava falando, eles estão ali naquela rua, eles estão ali naquele caminho, não é esse onde que Jesus pergunta, mas é porque aquele homem samaritano, ele voltou para os pés de Jesus, e os outros, o coração deles não estava em Deus, eles não estavam em Deus. Esse onde de Jesus não é um endereço geográfico, não era a rua, não era exatamente a posição entre a cidade tal e a rua tal, não, era onde eles estavam em Deus, que Deus opera um grande milagre na vida deles, e eles não dão valor, e eles não são capazes de se curvar, e eles não são capazes de entender. E o que moveu a esse homem para voltar, eu fico imaginando, né, o texto diz que eles iam pelo caminho e ficaram curados. Aí um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Aí eu fico imaginando, vai fazer o quê? Vai para lá para fazer o quê? Vamos, que a gente precisa apresentar o sacerdote. E no coração daquele homem, a alegria era tanta. E aí eu lembro de uma outra passagem, em que Jesus ele chega diante de alguns fariseus, e Jesus conta, né, a parábola, um homem devia tanto, né, um homem devia 50 reais, o outro devia 5 mil reais. Aí o Senhor perdoa os dois. Quem vai amar mais? Né, aquela passagem da prostituta que lava os pés de Jesus, né, com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos, quebra o vaso de alabastro, quebra o vaso de alabastro e derrama os pés de Jesus. Jesus conta essa parábola por quê? Porque Simão, que era o fariseu, não queria deixar a prostituta chegar perto. Aí Jesus pergunta, quem ama mais? Aquele que foi perdoado muito ou aquele que foi perdoado pouco? E aí Simão, é óbvio que foi aquele que foi perdoado muito a Jesus. Fala, disseste bem, eu entrei na tua casa, você não me deu um copo d'água, você não lavou meus pés, você não me deixou lavar a mão, você não me serviu em nada, você não se preocupou nem um pouco comigo. Essa mulher, desde que ela chegou, ela não para de lavar os meus pés, não para de chorar. E aí Jesus fala para ela, vai em paz, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. A essência da adoração, isso está numa mensagem nossa no YouTube também, é uma mensagem que a gente pegou sobre as parábolas, está lá no YouTube essa mensagem. A essência da adoração é a gratidão. A essência da adoração só volta, por quê? Porque aquele homem, por ser samaritano,
ele já não se achava ninguém. Por ser samaritano, ele se achava desprezível 2 vezes, por ser leproso e por ser samaritano. Aquele homem, por ser samaritano, ele achava que ele jamais alcançaria o favor de Deus. Aquele homem, por ser samaritano, por ser tão desprezado, por ser tão negado pelos judeus, ele jamais ia entender que Deus pudesse olhar para ele. Então, quando a gente tem noção do pecado que a gente carrega, quando a gente tem noção da profundidade do nosso erro, quando a gente tem a noção de que a gente muito deve a Deus, a gente agradece mais. Estão entendendo? A gratidão, ela é proporcional à tua concepção do grau do pecado que você tem. Quanto maior é o grau de pecado que você tem consciência, mais você vai valorizar Deus. Aquela pessoa que você acha perfeitona, né? Ele é o isentão, ele é o bonzão. Não, mas às vezes você vai evangelizar alguém, tem gente que é assim, né? Não, mas eu já faço tudo certinho. Igual aquela história do jovem rico, né? Não, mas eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo direito, eu faço tudo certo. Tem gente que é assim, tem gente que acha que faz tudo certo. É como Jesus conta que havia o publicano e havia o fariseu, e o fariseu batendo no peito: Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. E o publicano não cansava de chorar, não ousava. Acho interessante isso, né? Que a palavra de Deus, que Jesus conta isso, né? Ele não ousava olhar para os céus e dizia: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala: qual dos dois foi justificado? É óbvio que foi o publicano, porque ele não ousava sequer levantar os olhos aos céus. Aí eu lembro daquele outro milagre do centurião: não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas eu sou homem sujeito a autoridade, e basta uma palavra sua, e eu sei que meu servo vai ser curado. E Jesus fala assim: em todo Israel eu não achei fé como a sua. Quando a gente tem noção dos nossos erros, quando a gente tem a ideia de quem nós somos, a gente valoriza mais a obra de Deus na nossa vida, porque a gente consegue ver que o milagre de Deus foi grande. O milagre de Deus na minha vida foi grande, porque eu era pecador, eu não era nada, eu não era ninguém, eu não tinha condições nenhuma, e aí a gente passa a valorizar mais isso. E as pessoas às vezes não valorizam. A ingratidão vem muito em função: Jesus também, ele é Deus, fez mais que obrigação, eu sou bom, afinal de contas eu sempre fui correto, afinal de contas eu faço isso, afinal de contas eu faço aquilo, como na parábola que Jesus conta, que o fariseu falava, né? Eu dou o dízimo de tudo, eu faço tudo, eu leio a palavra, eu faço isso, eu sou aquilo, eu não sou igual a esse publicano aí, que é um pecador, porque eu sou bom, porque eu sou isso, aquilo. Os outros 9, onde eles estavam? Eles estavam na ingratidão, eles estavam no afastamento total de Deus. E aquele samaritano não. Aquele samaritano, ele correu, e preste atenção nisso, ele correu louvando a Deus em voz alta. O que ele podia falar, ele não sabia música nenhuma. Naquela época não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada disso, ele não sabia música nenhuma. Mas ele louvou a Deus do jeito dele. E esse louvar a Deus do seu jeito, é o melhor louvor que Deus quer. Salmo 150, né? Louva a Deus do teu jeito, louva a Deus do que você sabe. Louvar o Senhor, um cântico novo. O que o salmista fala? Louva o Senhor com um cântico novo. Louva o Senhor com o que está no teu coração, com o que vem à tua boca, sabe? Com o que você sentiu desejo, o que expresse a tua alegria. E esse homem louvava a Deus em voz alta, do jeito dele, com as palavras dele. E ele via, quando ele chegou de novo perto de Jesus, ele se ajoelhou e ele agradeceu. Muito obrigado, que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Eu serei eternamente grato. Glória a Deus. E aí Jesus pergunta onde estão os outros 9. E no versículo 19, em algumas versões está assim, né? Vai, a tua fé te curou. Outras versões, vai, a tua fé te salvou. Nessa versão aqui, na nova tradução linguagem de hoje, você está curado porque teve fé.
né? Ou seja, a tua fé te curou. E essa palavra que cura, o grego ele tem várias palavras para cura, para significar curar ou para significar salvar. E tem sotero, né, que vem de soteropolitano, né, de salvador, né, de salvação. E essa palavra aqui no grego é a palavra sozo, que é a mesma palavra lá de João, Judas 1,5, Mateus 10, 22 e João 12, 47. João 12, 47. É a mesma palavra também de Mateus 9, 21. Nem sempre Jesus ele usa a mesma palavra no grego. Tem essa diferença. Às vezes a tradução ela traz uma dificuldade para você dizer no português, porque no português a gente não tem várias palavras que signifiquem, né, essas coisas diferentes. E aí João 12, 47. João 12, 47 fala assim: se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então esse salvar o mundo aqui é sozo. Jesus usa a mesma palavra grega, sozo, que ele usa lá para dizer para aquele leproso. Ou seja, não é apenas a cura da lepra. Jesus não está falando para ele, é por isso que a gente não pode incorrer no erro de achar que os 10 não tiveram fé. Os 10 tiveram fé, mas os outros 9, a fé que eles tiveram era a fé em relação à sua cura da lepra. Esse homem aqui, ele foi salvo da condenação. Estão entendendo a diferença? Quando Jesus fala para ele: vai agora, levanta, porque você foi salvo, a tua fé te salvou. Jesus não estava falando da lepra. Jesus estava falando que agora ele era um cidadão do reino. Jesus estava dizendo para ele assim: olha, você recebeu um milagre como os outros 9. Só que os outros 9 não quiseram entrar no reino, mesmo recebendo um milagre. Isso é um aprendizado importante para a gente. Porque muita gente que recebe milagre. Muita gente ora, Deus cura, faz campanha, Deus vai lá, opera. Muita gente faz a campanha, participa da campanha, pede a Deus, Deus dá um emprego. Muita gente participa de campanha, faz isso, faz aquilo, né? Deus dá a promoção do emprego, Deus dá a casa, Deus dá o carro, Deus dá a vida, Deus faz um monte de coisa, porque Deus é Deus. E às vezes até atendendo o clamor de alguém que intercedeu por aquele. Agora a fé que a gente tem, por que o tema da mensagem, a palavra ela tem que ser a fonte e ela tem que ser o destino? Porque a gente pode perguntar assim: e como é que eu faço hoje para voltar até Jesus? Como é que eu faço hoje para tomar a atitude que esse leproso fez aqui? Aí a gente precisa ler João capítulo 1. João 1, do 1 ao 14. João 1, do 1 ao 14 diz que no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que é o Batista, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira, que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo, lembra dos 9 leprosos, não recebeu. Porém alguns creram nele, como esse leproso samaritano, e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus
pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. E o versículo 14: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E aí então eu estava lendo o texto lá de Lucas 17. Por que Jesus lança a palavra para aqueles leprosos serem curados? Eles são curados por uma palavra que Jesus lançou. Amém. Naquele momento em que Jesus fala para eles assim: voltem para o sacerdote examinar vocês. Eles olharam para eles e eles estavam leprosos ainda. Eles foram curados aonde? No caminho. Eles foram curados no caminho, na obediência à palavra. Então, pela palavra, o milagre veio. Amém. Agora, só quem voltou para a palavra, e aí é isso que a gente precisa entender. Como que eu volto para Jesus hoje? Ah, mas eu não estou vendo Jesus. Ah, mas eu não sei como é que eu me achego a Jesus. Jesus, ele é o verbo. Jesus, ele é a palavra. Voltar-se para Jesus é voltar para a palavra. A ter um coração grato pelo que Deus fez na tua vida, isso precisa ser um start, isso precisa ser um botão que vai iniciar o processo na tua vida de busca da palavra. Quando você é grato a Deus pelo que Deus fez na tua vida, você precisa iniciar a volta e a absorção e a paixão e o amor e aquela busca, a dedicação total à palavra. Como que a gente volta para Jesus? Como que a gente faz o que esse ex-leproso samaritano aqui fez? Indo para a palavra. Quando eu aproximo da palavra, quando eu mergulho na palavra, como João lá em Apocalipse, né? Pega essa palavra e come essa palavra, né? Como para Daniel, come a palavra, pega essa palavra e come. Assim eu estou mostrando para Deus. A gente falou isso domingo passado, né? João capítulo 14 e capítulo 15, várias vezes Jesus fala: você quer mostrar para mim que você me ama, que você é grato, então obedeça aos meus mandamentos. Como é que eu vou obedecer mandamento que eu não conheço? Amém. Como é que eu vou mostrar para Deus que eu amo se eu não me esforço para conhecer a palavra? Oséias capítulo 6, né, do 3 ao 6, a gente precisa prosseguir em conhecer a palavra, a gente precisa se aproximar, a gente precisa correr atrás, a gente precisa querer, porque assim como a alva, a sua vinda é certa, eu não posso deixar para amanhã. Eu preciso ir nela hoje. Então foi pela palavra de Deus que eu recebi, que eu fui curado. Foi pela palavra de Deus que me alcançou, que eu fui resgatado. E aí agora eu preciso ir para a palavra. E aí agora a minha vida precisa caminhar para a palavra. E aí agora o meu destino tem que ser o destino que a palavra diz para mim. Porque João capítulo 1 diz que nem todos são considerados filhos de Deus. Nem todos foram feitos filhos de Deus, mas aqueles que o receberam. Então, se a gente tem a palavra e a gente não recebe a palavra, e a gente não cria raiz profunda, e a gente não entende a nossa visão de reino, na escola bíblica a gente tem falado aos domingos sobre essa visão de reino, né? Seria muito bom se toda a igreja pudesse estar participando disso, né? Hoje a gente já entrou mais fundo, semana que vem a gente vai começar a jornada realmente de entender a nossa posição no reino. Se a gente não entende, querido, a nossa vida do reino, a gente vai ficar como esses 9 leprosos aqui. Deus até faz uma coisa ou outra, Deus até dá uma bênção ou outra, Deus faz porque Ele é Deus. Saul entrou no meio de um monte de gente que estava profetizando. Saul profetizou, Saul falou em língua estranha, depois saiu dali, querido, fez igual o Luciano Huck, né? Eu sabia que o Luciano Huck era alguém que tinha integridade, aquele guarda em casa. Ele falou para o ministro da Educação: ó, você tem que guardar todos os seus princípios cristãos em casa, seja, né, ministro da Educação, mas esqueça os seus princípios cristãos em casa. Então assim, princípios e valores fica em casa. Na rua não tem que ter princípio e valor. Tem muita gente que é igual o Luciano Huck, querido. O princípio e valor fica escondidinho em casa. Na rua eu sou um monstro, na rua não tem princípio, na rua não tem ética, na rua não tem respeito, na rua não tem nada. Não dá para ser crente assim. Se a gente não entende a nossa visão no reino,
E aquilo que a gente falou, começou a falar semana passada, várias vezes Jesus faz milagre no sábado, para mostrar que Ele é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. E Ele precisa ser Senhor na nossa vida todos os dias da semana. E a gente precisa acordar, né, como aquela propaganda do Santander, né, que a gente até brincou de manhã hoje, aquela propaganda do Santander. Como é que é a propaganda do Santander? Nem ganha dinheiro, nada do Santander, pois é bom a gente me patrocinar, alguma coisa. Mas a pergunta do Santander é interessante. O que eu posso fazer por você hoje? A gente precisa acordar todo dia de manhã e dizer para Deus: Deus, o que eu posso fazer pelo teu reino hoje? Amém. Que contribuição eu posso dar ao teu reino hoje? O que eu posso fazer de bom para o Senhor se agradar de mim hoje? O que eu posso me movimentar hoje para o Senhor arrancar um sorriso e dizer: vai, tua fé te salvou por completo? Porque essa salvação aqui, do versículo 19 de Lucas 17, é a salvação completa. Você foi livre do julgamento, já não há mais condenação sobre você. Por quê? Porque no teu coração tem gratidão. A pessoa que é grata, querido, ela se apega. A pessoa que é grata, ela é submissa. A pessoa que é grata, ela obedece. A pessoa que é grata, por mais que ela tenha, por mais que ela seja, ela sempre vai se colocar numa posição humilde, ela sempre vai respeitar os outros, ela sempre vai cumprir o que Paulo fala: considere os outros superiores a você mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não te faz soberbo, o amor não faz você se sentir acima, pelo contrário, o amor é humilde, o amor é paciente. E às vezes, aqui agora só um parênteses aqui, querido, muito cuidado com esses títulos que tem, né? Eu me lembro que em umas mensagens anteriores eu falei dessa questão dos títulos. Esses títulos que tem antes dos textos aqui, eles não estão no original da Bíblia, não. Tá? O original da Bíblia, o texto bíblico, é o texto. Esses títulos, eles são colocados pelos tradutores. Né? E o João Ferreira de Almeida, ele acertou em 99% dos títulos que ele colocou. João Ferreira de Almeida foi o cara que, no século XVI, traduziu a Bíblia para o português. E ele foi feliz em 99,9% dos títulos que ele colocou. Mas aquele de 1 Coríntios 13, ele foi muito infeliz, porque como está entre o 12 e o 14, ele colocou o amor como dom supremo. O amor não é dom. Amor não é dom. Isso é uma causa confusão, que você imagina como tem gente que confunde isso. Não é dom. Amor não é dom. O amor de Deus é o amor ágape, é sacrifício. Então, 1 Coríntios 13, Paulo está falando ali, o amor sacrificial de Deus, aquele que tem o amor de Deus e que reproduz o amor de Deus, como a gente vê falando, né, do texto de 1 Tessalonicenses 3, você faz jorrar o amor, você deixa o amor fluir através de vocês. Se o amor de Deus flui através de você, você não se sente soberbo, você considera o outro superior a você, você não sente ciúme, porque o outro foi abençoado, porque fulano de tal recebeu a bênção, porque o sobrinho do Samuel foi curado, então Samuel, eu quero a cura também, por que o sobrinho de Samuel vai ser curado e o meu não? Por que não sei quem vai ter e eu não? O amor não tem ciúme, o amor não tem inveja. É isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 13, que a nossa prática da vida do amor, ela não tem ciúme, ela não tem inveja. Antes, querido, o amor considera os outros superiores a si mesmo. É a prática, é a vida. Esse leproso, ele volta porque a sua gratidão faz reconhecer Deus como Deus. E os outros 9, Deus era o quê? Era alguém agora já fez um milagre, já estou bom, vou lá apresentar o sacerdote, vida nova. Vida nova com quem? A nossa vida nova tem que ser com Deus. João capítulo 1, depois você lê em casa de novo, lê com calma, do 1 ao 14. Jesus veio para os seus, Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, o seu povo não o aceitou, o seu povo não o quis. Mas aquele leproso, porque não era do povo, era samaritano, infeliz, desprezado e rejeitado, ele reconheceu, falou: não tem como eu ficar longe, não tem como eu deixar de enxergar. É como o fariseu. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, Jesus estava lá no meio, Jesus curou. A Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre ali que eles não conseguiram depois relatar tudo que Jesus fez ali, não dava.
Jesus curou cego, curou menino, curou criança muda e curava esse cara, o fariseu vendo tudo. Aí de repente, ele chega para Jesus, depois de ter visto um monte de milagre, eu quero um sinal. E dá um sinal de que você é o Messias. Pelo amor de Deus, Jesus olhou para a cara dele. Eu fico imaginando esse cara, Jesus era muito paciente, cara. Se fosse eu não teria a mesma resposta para dar. Deus sabe o que faz com cada um, cara. Ele quer dar um supapo na cara, pelo amor de Deus, cara. Foi tanto milagre que Jesus fez. Jesus ficou vários dias ali e as pessoas vinham, Jesus sem comer. E Jesus tinha hora que ia para o barco para poder pregar e falar, para poder dar aquela descansada. E milagre, 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 por um minuto, milagre por um minuto. E o cara dizia, eu quero um sinal de que você é realmente o Messias. Pelo amor de Deus. A gente precisa se considerar e entender quem nós somos em Deus, o que Deus é. Eu não preciso de sinal para saber quem Deus é, porque já está tudo aqui. Mesmo que Ele não tivesse feito nada na minha vida, está aqui. Eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero que Ele me garanta. Ah, Deus tem uma casa. Não tem problema se a minha casa for pequenininha, Deus. Eu quero entrar lá. Deus, olha, não importa, a minha casa vai ser num espacinho pequenininho, um pouco mais afastada do centro da cidade de Jerusalém. Não tem problema para mim. Eu quero estar ali. Eu só não quero ficar de fora. Deus arruma um espacinho para mim em qualquer lugar, mas eu vou segurar, igual Jacó, lá em Gênesis 32. Eu vou segurar no calcanhar desse anjo aqui também. Jacó já tinha segurado no calcanhar para nascer, né? Para ele foi mole. Segurou no anjo ali, não vou te largar, não te largo mais. O que a gente tem feito com Deus? Como que a gente tem tratado Deus na nossa vida? Deus fez na nossa vida e a gente tem experiência. Amém. Mas a gente não volta para a palavra. Chega na segunda-feira, é igual a pergunta da escola bíblica hoje, né? O que faz a gente ser religioso ou ser do reino? Às vezes a gente está na igreja e é religioso. Eu vou lá no domingo e vou receber uma palavra que vai mudar a minha semana. Isso é um amuleto, querido. Então pega o YouTube da mensagem, pendura no pescoço aqui e acha que o YouTube, a mensagem pendurada no pescoço, vai salvar a tua vida a semana inteira e continua pecando, continua fazendo a vida errada. Não vai. Não vai. O que muda é a vida no reino, é eu entender que eu faço parte de um reino, eu sou cidadão do reino, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Deus tem preparado uma casa para cada um de nós. E quando a gente entende a nossa vida no reino, é porque a gente está indo para lá. A gente está caminhando para lá. Onde estão os outros 9? Eles estão caminhando na posição contrária. Eles estão indo na direção contrária. Eles estão se afastando de Deus. Eles estão longe de Deus, porque eles não têm nada o que agradecer. Deus para eles não é um simples servo que faz alguma coisa para eles. Mas aquele dali não. Aquele dali tinha um coração grato. Aquele dali se ajoelhou. Querido, para você se ajoelhar diante de alguém no meio de público, cara, tem que ter muita humildade. Ele tem que ter um coração muito arrependido para fazer um negócio desse. Que a gente aprenda aqui, para que a gente não apenas tenha lampejos de curas, para que a gente não tenha apenas algumas bênçãos acontecendo na nossa vida, mas a nossa vida começou por uma palavra. Por uma palavra, de lá em João capítulo 1, uma palavra trouxe tudo à existência. Nada do que foi feito no universo, não é só na Terra não, nada do que foi feito no universo aconteceria sem a palavra, que está lá em Gênesis capítulo 1. Pela palavra tudo foi formado, inclusive nós. Mas não basta apenas ter sido formado pela palavra, a gente precisa se voltar para a palavra, a gente precisa caminhar na palavra. Salmo 119 todinho, não vou ler agora não, pode ficar tranquilo. Leia em casa, tarefa de casa, tá? Homework, trabalho de casa. Leia Salmo 119. O 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, eu não dou um passo sem que seja baseado na palavra de Deus. Não vou para lugar nenhum sem que eu esteja pautado na palavra de Deus. Não faço nada sem perguntar a Deus, Senhor, vou fazer. Queridos, às vezes você fala assim, Senhor, eu vou fazer, me dá a resposta. Às vezes Deus não fala nada. Faz igual Abraão. Abraão, acho interessantíssima a história de Abraão. Depois vocês param para ler lá Gênesis do 11 até o 18, assim, 19.
que é muito legal a história de Abraão, porque Deus fala para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde que Abraão ia? Ninguém sabia. Nem ele tinha noção. Aí ele leva quem? Ló. Aí ele vai lá, Ló ciumento, Ló invejoso, Ló olho grande, né? Ló usurpador, Ló ganancioso, mas ele levou Ló. Abraão tinha misericórdia de Ló. Aí eles chegam diante de um ponto assim, começa a ter aquela briga entre os dois. Aí Abraão diz: ó, não dá mais para a gente continuar junto. Cara, Abraão é tão humilde que ele chega para Ló assim: Ló, olha aí e escolhe o lado de você. Abraão tinha uma palavra. Abraão estava seguro na palavra que Deus deu lá atrás, anos atrás. E qual foi a palavra de Deus? Onde você for, você será uma bênção. A gente precisa tomar posse dessa palavra, porque Ló naquele momento escolheu o melhor lugar. Ló naquele momento olhou, escolheu o lugar mais verdinho, o lugar que era mais fácil de plantar e colher, o lugar que era mais fácil para ficar rico, o lugar que era mais fácil para viver bem. E Abraão ficou com o resto. O tempo passou. E o que aconteceu? Estava Abraão orando, porque Ló foi para onde? Sodoma e Gomorra. Só pecado, e Deus falou assim: eu vou destruir a terra e vou matar todo mundo que está lá. Abraão: não, meu sobrinho está lá, Ló está lá. Deus, tira Ló dali. E ele estava vivendo uma vida tão boa que a esposa dele ficou com saudade. Saiu, mas com um olho lá, naquele negócio de um olho do padre, outro na missa, um olho do pastor, outro no mundo. Deu uma olhadinha para trás, virou estátua de sal. Ganancioso, da ganância, um olho grande. Mas o que a gente aprende com Abraão? Abraão foi abençoado indo para o resto. Abraão se tornou uma grande nação, e a gente hoje é descendente de Abraão, indo para o resto, indo para a opção que sobrou. Como diz a Cida, né? Aquelas comidas de final de mês, né? Comida japonesa que sobrou. Foi essa comida que Abraão comeu. Ah, Ló, você quer um melhor lugar? Fica lá, eu vou para onde sobrar. Eu vou para o que sobrou aqui. Sobrou, eu vou. Por quê? Ele estava alicerçado na palavra. Quando você está firme na palavra, quando a palavra de Deus é o teu dia a dia, quando a palavra de Deus não foi só a tua origem, mas é o teu destino, você vai em paz. E aonde você vai? O que você vai fazer? Você pediu: Deus, não ouviu nada de Deus? Vai na palavra, que Deus vai te abençoar no que você fizer. Deus vai abençoar para onde você for. Deus vai abençoar em tudo que você botar os teus pés e botar as tuas mãos. Amém. Na palavra. Amém? Amém? Vamos ficar de pé aqui? Põe a mão no seu coração. Vamos orar nesse momento. Esse é o momento de você escolher entre ser os 9 leprosos que caminharam para longe de Deus, ou aquele leproso, ex-leproso, ou aquela pessoa que foi curada e transformada, que voltou para Deus. Feche seus olhos e diga para o Senhor de que lado você está. Diga para o Senhor onde você quer ficar, com quem você aprendeu, que exemplo você quer seguir, dos 9 ou daquele único que se ajoelhou, que foi grato, que tem o seu coração dedicado a Deus. Responde você para Deus. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero ficar desse lado. Eu aprendi na tua palavra e eu quero seguir esse caminho. Jesus não rejeita ninguém. Jesus não deixa ninguém para trás. Para Ele pouco importa, querido, se é grande ou pequeno, se é velho ou novo, se é rico ou pobre, se é branco, preto, amarelo, azul, verde. Se tem cabelo bom, se tem cabelo ruim, se tem olho claro, olho escuro, se tem defeito, se não tem defeito. Nosso pior defeito, querido, é ter um coração ingrato.
Nosso pior defeito é a soberba, nosso pior defeito é a ganância, nosso pior defeito não é o físico, querido, é na vida. Nosso pior defeito é não reconhecer Deus do jeito que Ele é. Nosso pior defeito é não nos ver como a gente é, pequeno. A gente não é nada, pobre, cego e nu, como diz o Apocalipse. É assim que a gente precisa se ver, como pobre, cego e nu. Pobre porque tudo que eu quero ter, eu dependo de Deus. Cego porque eu não consigo ir para lugar nenhum sozinho, se Deus não me guiar. E nu, querido, porque a minha vergonha, ela é coberta pelo sangue de Jesus. Eu preciso dele. Por isso que Apocalipse fala que a gente precisa se olhar como pobre, cego e nu. Como você se vê nessa noite? Como você se vê nessa noite? Se você quiser se ajoelhar nesse momento, se ajoelha e clama a Deus. Suplica o socorro de Deus pela tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor de uma maneira diferente do que você já fez em toda a tua vida. Mas clama a Ele, pede: Deus, o Senhor tem todo o poder. Eu não sou digno de entrar no teu reino. Eu não sou digno de ser achado pelo Senhor. Eu não sou digno de que o Senhor faça nada. Mas tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Esses homens, a primeira atitude deles no versículo 12 foi essa: Jesus, Mestre, Senhor, tem compaixão de mim. Pede ao Senhor: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Você consegue dizer isso para Deus nessa noite? Diga para Ele: Deus, eu não sou nada. Mas diga com sinceridade. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é a minha fonte. O Senhor é para onde eu quero caminhar. Eu quero caminhar na tua direção. Diga para Deus: Deus, que a minha vida caminhe na tua direção. Que o Senhor seja como um mar e é um rio que caminha na tua direção, que corre para o mar, que corre para ti. E é tudo que Deus quer ouvir de nós.
compaixão de nós, Deus, tenha compaixão de mim. Deus, tenha misericórdia, Pai. Vem com a tua bênção sobre cada um de nós, opera, Deus, em nome de Jesus. Uma história baseada na tua palavra, Deus. Tempo de viver no extraordinário dos milagres de Deus. Nessa noite, Pai. Reescreve, Deus, história nessa noite. Que a gente não seja mais igual, Pai. Que a gente seja diferente. Que amanhã não seja uma segunda-feira qualquer. Que depois da manhã não seja uma terça-feira qualquer. Mas, Deus, o que a gente pode fazer para o Teu reino hoje, Pai? O que a gente pode contribuir para o Teu reino hoje, Pai? Nos abençoa, Deus. Vai conosco. Para onde a gente for, Pai, que a Tua bênção esteja conosco, Pai. Levante nosso rosto, Pai. Vai resplandecer o nosso rosto, porque a Tua face está em nós, Pai. Tua face está em nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Separe seu dízimo, separe a sua oferta. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que sempre, mais uma vez, né, é bom a gente sempre lembrar, com essa vida pós-pandemia, a gente está tendo mais gastos do que estava tendo antes. É álcool em gel, é lixeira que teve que comprar, é sabonete líquido que não pode faltar de jeito nenhum nos banheiros. É um monte de coisa que a gente precisa estar reabastecendo e está suprindo, né? Então, se Deus tocar no teu coração, que você quiser, né, contribuir um pouco mais com o Senhor, então essa é a hora. Separa aí seu dízimo, separe a sua oferta. Você que já foi separando. Queridos, lembrando aí os nossos avisos, né? O discipulado, a revista Firmando o Compromisso. Aproveita que a gente agora já adquiriu a prática de fazer as coisas online. Então cria a tua dupla aí, vamos acelerar o Firmando o Compromisso. Você tem a segunda, você tem a terça para fazer. A célula, eu senti que sexta-feira não estava... atrapalhou um pouco a vida de muita gente. A semana vai voltar para quinta, tá? Então a célula semana vai voltar para quinta-feira. A nossa célula às 7 horas, tá? A célula de quinta-feira às 7 horas. Participe, querido, da célula. Se você não pode participar, né, vou dizer assim, junto comigo na célula de quinta-feira, querido, nada te impede de você fazer uma célula na terça, na quarta, né? Não no horário do culto, né? Vai fazer a célula no mesmo horário do culto, na quarta-feira. Mas você pode fazer na quarta-feira no horário, faz na sexta, faz no sábado, faz no domingo de tarde. Não importa. Nada impede, pastor, eu não posso fazer a célula na quinta. Então junta pessoas que também não podem fazer a célula na quinta e faz a célula. Você vai ter o roteiro, você tem todo preparado. Tem um montão de gente aqui que já foi preparado, que já sabe como dar a célula. Tem certeza que você vai tirar de letra. Ninguém é obrigado a participar da célula na quinta. Mas é muito ruim a igreja passar a semana inteira sem participar de célula nenhuma. Isso é muito ruim, né? Não para mim, mas para cada um dos membros da igreja. Então não deixe de participar de uma célula. Se você não pode na quinta noite, junto com mais 2, 3, 4 pessoas que também não podem, e você faz. Pode fazer pelo Zoom, pode fazer pelo Meet, né, que é no Gmail, ou pode fazer até pelo WhatsApp, embora o WhatsApp o pessoal reclama, diz que trava um pouco, né? Mas o WhatsApp dá até 8 pessoas, dá para fazer pela chamada de vídeo do WhatsApp. Mas tem também o Meet, né? Tem o Zoom, que tem uma durabilidade, né? Pode combinar assim, eu inicio, quando cair do meu, você abre a reunião no teu.
e aí fica mais 40 minutos ali no do outro. E aí tem essa flexibilidade. Mas enfim, o importante é fazer, o importante é participar. E tem o discipulado, a revista Firmando o Compromisso.